Olá, pessoal. Hoje é dia 14 de julho de 2021. Excepcionalmente, o grupo de conjuntura está reunido para gravar o seu podcast numa quarta-feira. Na semana que vem, voltaremos ao nosso dia usual, que é a terça-feira. Pois bem, hoje estamos aqui eu, Francisco Pires, o Antônio Lixa e a Margarida Gutierrez. E nós vamos falar do nível de atividades, da economia, do PIB, porque saiu uma safra recente de indicadores do nível de atividades, que é a produção industrial, comércio varejista, serviços, emprego, que mostram uma economia que vem se recuperando num ritmo mais forte do que se imaginava há algum tempo atrás. Isso vem levando analistas a fazer revisões para cima nas projeções do PIB deste ano, e nós, aqui do Grupo de Conjuntura, também fizemos a nossa revisão, e eu vou começar apresentando esses números gerais, para depois, então, cada um de nós ir comentando aqui os principais indicadores que foram divulgados de uma semana para cá. Bom, com base nesses dados recentes de comércio, serviços, indústria, nós fizemos uma projeção para o PIB do segundo trimestre de um crescimento de 0,5% em relação ao primeiro trimestre do ano. Além disso, nós estamos considerando que vai haver uma aceleração, sobretudo no terceiro trimestre, né, por conta do crescimento do setor de serviços. Já vou falar sobre isso, né, mas há uma expectativa que agora, com o avanço da vacinação, o setor de serviços tende a ganhar um impulso maior no terceiro trimestre e depois alguma acomodação, digamos assim, no quarto trimestre do ano. Fazendo essa projeção, que seria, além da projeção que eu já comentei, no segundo trimestre, um crescimento de 1% no terceiro e depois uma acomodação, um recuo para 0,5% no último trimestre do ano, nós fecharíamos 2021 com um crescimento de 6% em relação a 2020. Então, 2020 foi uma queda do PIB de 4,1%, 2021 teríamos aí uma recuperação com um crescimento de 6%. Nós, ao longo dos próximos meses, estaremos recalibrando essa projeção. Bom, agora eu vou comentar especificamente o setor de serviços, né, cujos dados da pesquisa mensal de serviços foram divulgados ontem, né? Essa pesquisa cobre empresas no setor de serviços com 20 empregados ou mais. E o volume de serviços, quer dizer, a produção em termos reais, voltou novamente ao nível pré-pandemia, embora alguns segmentos ainda estejam muito abaixo. Aí eu vou destacar alimentação e alojamento, são aqueles setores que estão restritos pelas medidas sanitárias, pelo medo do contágio, etc. Então, alimentação e alojamento, hotéis, etc., menos 31% em relação ao nível pré-pandemia, então ainda está muito aquém digamos assim, do potencial. Outros serviços prestados às famílias, que inclui inclusive empregadas domésticas, todos os serviços que exigem muito contato, então, ainda 18% abaixo do pré-pandemia, e transporte aéreo, ainda quase 30% abaixo do nível pré-pandemia. Então, são setores que estão com atividade muito restrita. Os demais já voltaram, né? Quer dizer, mais do que voltaram. Tanto é que, na média, o setor de serviços está hoje, recuperou, está ligeiramente acima do nível pré-pandemia.
A boa notícia é que esses setores que estão tipo 30, entre 20% e 30% ao nível, abaixo do nível pré-pandemia, são aqueles, por serem aqueles mais sensíveis ao medo do contágio pelas pessoas e às medidas específicas de governos que fazem algum tipo de restrição, né? Esses setores tendem a avançar bastante daqui para frente, e recuperando rapidamente o seu nível de produção à medida em que a vacinação avança. E a vacinação, como a gente sabe, tem sido divulgado bastante, começou a ganhar ritmos, agora já está chegando a faixas da população ativa de entre 30 e poucos e 40 anos, então já está alcançando uma parcela grande da população, e isso está fazendo declinar o número de casos, de óbitos. Então, isso tende não só a fazer as medidas serem relaxadas, como também as pessoas começarem progressivamente a perder o medo do contágio e voltar às atividades, né? Com isso, o dinamismo desse setor serviço tende a aumentar. E isso que está um pouco na base daquela projeção que eu falei no começo, né, de que no terceiro trimestre, então, o PIB tende a ter um crescimento um pouco maior do que o PIB do segundo trimestre. O lado ruim disso, nós sabemos, tudo tem um efeito colateral, é a inflação, né? Como nós sabemos, tem escalado, né, para níveis bastante desconfortáveis, muito acima da meta. E, por consequência, o impacto disso sobre a taxa de juros, que é algo que, indo subindo, vai começando progressivamente a ser menos expansionista e tende a segurar também, pode segurar também um pouco o ritmo da recuperação. Então, basicamente isso. Sim, eu queria comentar ainda que, só mais um pontinho aqui, antes de passar a palavra para os meus colegas, que essa recuperação do PIB, inclusive, que deve ser fortalecida pela recuperação do setor de serviços, é uma recuperação da produção que tem sido apenas parcialmente acompanhada pela recuperação do emprego. Acho que a questão do emprego é exatamente o ponto frágil dessa recuperação. Talvez não tanto o emprego formal, e a Margarida vai comentar isso aí, mas, sobretudo, o emprego informal, que tem a ver com aqueles setores que são mais intensivos em contato, etc. E sobre isso eu queria dar só um dadozinho da PNAD, né? Que é o seguinte: a PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostras de Amostragem por Domicílio, né? Essa pesquisa que pega todo o trabalho formal e informal, né? Quando a gente olha os níveis de ocupação, e eu sempre prefiro olhar a ocupação do que taxa de desemprego na PNAD, a gente pode comentar isso aí em outro momento, mas quando a gente olha o nível de ocupação ou de emprego, né, lato sensu, o que a gente vê é o seguinte: vamos comparar o emprego hoje com o emprego, no último dado da PNAD, que é o trimestre encerrado em abril desse ano, comparando com o igual período de 2019. E comparar 2020 foi um ano tão excepcional que qualquer comparação fica prejudicada. Comparando com o igual trimestre de 2019, hoje nós temos um número de pessoas ocupadas, trabalhando, 6,4 milhões a menos do que tínhamos em 2019. Né? Então, isso aí, digamos assim, dá uma ideia, mais ou menos, da perda de empregos, né? De ocupações, na verdade, para ser mais preciso. Né? No auge da pandemia, no auge dos
dos efeitos econômicos da pandemia, essa perda chegou a 12 milhões de ocupações. Então, se hoje está em 6,4 milhões, a gente já percorreu mais ou menos metade do caminho em termos de recuperação dos empregos perdidos, digamos assim. Então, o que a gente pode concluir é que o PIB já voltou ao nível pré-pandemia, com as projeções que a gente mencionou aqui, ele chega ao final do ano já razoavelmente acima do nível pré-pandemia, mas o elo fraco nessa cadeia é exatamente a recuperação dos empregos perdidos, que não é uma quantidade muito grande, como eu falei. Nesse campo, a gente ainda tem bastante chão pela frente. Embora a gente vai ver, a Margarida vai fazer aqui alguns comentários especificamente sobre o emprego formal, que aí sim talvez haja um pouquinho mais de razão para o otimismo. Então, eu paro por aqui, passo a bola aqui para os meus colegas. Então, eu queria acrescentar essa questão aí da lenta recuperação, né, do mercado de trabalho, desse certo descompasso entre o crescimento maior do PIB e o crescimento do número de ocupações. Na verdade, o setor serviços, como o Francisco acabou de colocar, é o setor que ainda tem muitas restrições a operar plenamente, né? Então, se a gente olhar os dados do CAGED, que são só dados relativos ao emprego formal, todas as pessoas que estão no mercado de trabalho com carteira de trabalho, ou seja, condições mais favoráveis, o emprego, o nível de ocupação cresceu muito, né? Esse nível de ocupação, só para dar os grandes números da última pesquisa, que foi em maio, só em maio houve a criação de 280 mil novos empregos formais, né? Se a gente considerar o ano acumulado no ano, a gente já tem aí 1.200.000 novos empregos formais. E se a gente considerar os últimos 12 meses encerrados em maio, nós temos a criação líquida de 2,6 milhões de novas vagas formais de trabalho, né? Esse aparente descompasso, quer dizer, tem aí uma primeira explicação. O setor serviços, que é um setor altamente intensivo em mão de obra, e que é quem absorve aquela mão de obra menos qualificada, a precarização do mercado de trabalho está muito mais concentrada no setor serviços. E esse setor ainda está operando a meia capacidade, vamos dizer assim. Alguns setores já começaram a recuperar, mas ainda tem uma certa paralisia de um conjunto importante de setores nos serviços, né? E esses são os setores que absorvem, sempre tradicionalmente absorviam essa mão de obra mais informal, menos qualificada. Então, à medida em que o processo de vacinação, que já está avançando bastante, que ele seja completado, pode ser que a gente tenha aí uma recuperação mais firme dessas pessoas, né, que são menos qualificadas e que ingressam no mercado de trabalho em condições piores, em condições da informalidade, né? Então, esse nível de emprego aí, esse aparente descompasso entre a lenta recuperação do mercado de trabalho e os dados de atividade espelhados no PIB, ele tem uma certa explicação, né, que é essa, é um atraso relativo do setor serviços, porque o setor ainda está bastante comprometido com as restrições da pandemia, né? Então, hoje, a gente sabe também que o emprego para as pessoas mais qualificadas, como os dados do CAGED apontam, ele está recuperando, né? Então, hoje, eu diria que os dados do CAGED eles estão retratando melhor uma realidade do mercado de trabalho, mas daquela mão de obra mais qualificada. Nesse sentido, também estão em compasso com o PIB, que está tendo uma recuperação ainda não liderada pelo setor serviços. A gente sabe que o setor serviços, a última pesquisa, o dado mensal, o Francisco mostrou, teve uma recuperação bastante importante. Mas esse processo ainda está no início do seu avanço, vamos dizer assim. E aí eu acho que a recuperação dos informais, vamos dizer assim, vai ser mais rápida no mercado de trabalho. Agora, sempre tendo em conta uma questão. A pandemia, ela mudou um pouco a estrutura do mercado de trabalho. A gente não sabe muito bem ainda o que vem por aí. Algumas atividades foram eliminadas, outras atividades foram criadas.
outras foram mais demandadas, né? Agora, algumas foram eliminadas. Enfim, claro, essas que são eliminadas são aquelas menos importantes no processo produtivo, que tem uma mão de obra menos qualificada e foram substituídas. E a pandemia, ela racionalizou processos de produção. Ela obrigou as empresas, em todos os setores, de uma maneira geral, a se reorganizarem, privilegiando a produtividade, a eficiência. Então, isso também é uma preocupação que a gente tem no mercado de trabalho, né? Qual vai ser a estrutura desse mercado de trabalho? Quais são as vagas, quais são os empregos que foram destruídos, quer sejam formais e informais, e os empregos que terão sido, as novas habilidades que estão sendo demandadas pelas empresas. Eu gostaria agora de complementar um pouco os dados e a análise do Francisco e da Margarida, comentando um pouco os resultados do comércio varejista. Não? Já saíram alguns dias atrás, mas o comércio varejista no mês de maio se mostrou, teve um crescimento realmente importante. Ele veio um pouquinho abaixo, na verdade, do que as expectativas que a gente tinha em relação a ele. Mas o comércio varejista ampliado cresceu no mês de maio, não? Na série com ajuste sazonal, em relação a abril, 3,8%, tá? O que significa um crescimento substancial, ainda que um pouquinho menor que o esperado. Um dos destaques que tem dentro do comércio varejista ampliado foi materiais de construção, que cresceram 5%, tá? O que também é um sintoma da retomada do setor imobiliário, não? Que é um bom indicador, digamos, antecedente de dessa retomada do crescimento durante a pandemia, tá? Outros setores, como tecido, vestuário e calçado, também se destacaram no mês de maio, não? Eles cresceram quase 17%, tá? O único recuo que a gente viu no mês de maio foi no setor de produtos farmacêuticos, que já tinham crescido muito nos meses anteriores, tá? Na verdade, quando a gente vê o comércio varejista no sentido restrito, não? Como aparece lá na pesquisa mensal do comércio, não? O varejo restrito cresceu um pouco menos, 1,4%, não? No mês de maio em relação a abril. Mas quando a gente olha para, por exemplo, o mês de maio de 2021 contra o mês de maio de 2020, ou seja, igual ao mês do ano anterior, o varejo restrito já cresceu 16%. Tá? O que significa que o comércio varejista já está praticamente no mesmo patamar que tinha prévio à pandemia. Tá? Ou seja, toda a queda que teve no início da pandemia já está sendo basicamente recuperada. Tá? Por outro lado, o que a gente vê também dentro do comércio é que não só cresceu o setor do comércio, que depende de vendas financiadas pela renda, tá? Mas também pelo crédito. Tá? Teve também um forte crescimento naqueles setores que são financiados através de crédito. Tá? O que significa, o que dá também uma ideia que o Francisco colocou no começo, dessa retomada ou aceleração do crescimento do PIB nos próximos trimestres, porque o crédito também é um sinal, não um indicador antecedente de que a economia está se recuperando, tá? Então, é claro que a gente tem ainda, em termos do que o Francisco Eduardo colocou, não, o emprego informal, temos dúvidas sobre seu crescimento, sobre como que ele vai continuar, mas, em princípio, pelo que a gente olha em termos de comércio, de serviços, não, a economia está mantendo um crescimento bom a partir de maio, não? Ou seja, os meses de março e abril teve um nível de atividade que caiu um pouquinho por causa da segunda onda da pandemia, mas já teve essa recuperação forte no mês de maio. Então, tudo parece indicar que ele vai se acelerar forte no terceiro trimestre deste ano. Tá? Então, por isso que o Francisco colocou um crescimento do PIB para este ano por volta, não, Francisco, de 6%. Pois é. Então, fizemos aqui
um balanço aqui do comportamento recente do nível de atividades. Estamos aqui arriscando aqui algumas projeções para o ano, e voltaremos oportunamente a olhar novamente este comportamento da produção, do emprego, e calibrando aqui as nossas projeções para o ano. Mas, de todo modo, o que a gente pode ver é que o grau de incerteza que a gente tinha no início do ano, que tornava muito difícil pensar o comportamento da economia, ele reduziu um pouco, ainda existem muitas incertezas, mas reduziu um pouco, já dá para a gente começar a ter uma visão um pouco mais clara do desempenho da economia daqui para frente. Então, ficamos por aqui, voltamos na próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá!